atenção. Atos capítulo 9, versículo de número 33, diz assim, e achou ali, Pedro, achou ali um homem chamado como? Enéas, e jazendo numa cama, paralítico, doente, havia quantos anos, irmãos? Havia 8 anos, o qual era paralítico, estava com as suas pernas, então, atrofiadas, e ele não conseguia levantar daquela cama, daquele leito. Mas quando chegou lá Pedro, um homem de Deus, usado pelo poder de Deus, usado pela presença de Deus, conhecedor do poder e da autoridade, no nome de Jesus, o que Pedro ele fez? Versículo 34, e disse Pedro, o que ele disse? Enéas, Jesus Cristo faz o que, irmãos? Te dá de presente, amém? Gratuito, de grátis, amém? Te dá o que, irmãos? Te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E o que aconteceu? E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida, em Sarona, os qual, o que? Se converteram a quem, irmãos? Ao Senhor. Quanto tempo Enéas estava acamado? 8 anos. Mas tudo mudou, irmãos, quando ele entendeu algo. Quando ele entendeu que Jesus faz o quê? Jesus nos dá o quê, irmãos? Jesus nos dá saúde. Então a primeira coisa que eu quero pregar, irmãos, é que o nosso foco não é Pedro, não é Enéas, não é o homem, mas o nosso foco é quem, irmãos? É Jesus. Porque é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá prosperidade, é Ele que nos dá salvação. A Bíblia diz que aquele que invocar, que clamar o nome do Senhor, o nome de Jesus, este será verdadeiramente, irmãos, salvo. Então o foco é Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus, anota aí, Hebreus 12, versículo de número 2, diz que nós devemos olhar para Jesus. Porque Ele é o foco, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa vida, da nossa fé. Irmã Dani, mas se Jesus é Espírito, para onde eu devo olhar? Como que eu vou ver, irmã Dani? Jesus. Pedro, irmãos, ele tinha sido um discípulo, ele tinha conhecido Jesus, ele tinha comido com Jesus, andado com Jesus, ele tinha visto Jesus, trazer vista aos cegos, já tinha visto Jesus curar paralíticos, pessoas atrofiadas do seu corpo. Pedro já tinha visto isso. Mas talvez você diga assim, irmã Dani, eu não vivenciei naquela época que Jesus estava em carne, que Jesus estava ali pessoalmente. Então, para onde que eu olho, irmã Dani, quando diz, olha para Jesus? Olha o que diz aqui, irmãos. João, volta um pouquinho atrás. João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Você estava em Atos, só volta no vizinho de trás. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim, no princípio, no começo de tudo, no Gênesis. Gênesis significa isso, início, princípio, começo, amém? Então, no princípio, no início, no Gênesis, era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era quem, irmãos? O próprio Deus.
Então, como que Jesus ele se revela a nós desde o começo? Como verbo, como a palavra de Deus. Jesus, irmãos, ele é espírito, ele está em espírito. Você não vai olhar com os teus olhos naturais e ver Jesus e ver Deus. Mas quando você olha para o verbo, quando você olha para a palavra, você está vendo quem, irmãos? Você está vendo Jesus. Amém? Tudo que está escrito, irmãos, na Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para nós. É a revelação de Jesus para nós. Irmã Dani, eu quero conhecer a Deus. Eu quero saber o que agrada a Deus. Eu quero saber o que entristece a Deus. Eu quero saber, irmã Dani, como servir a Deus da maneira certa. Irmã Dani, eu quero saber o que Deus ele tem para a minha vida. Examine as Escrituras. Examine, irmãos, a palavra de Deus. Está escrito: errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Nós erramos quando nós desconhecemos a vontade de Deus, quem Deus é e o que Deus ele tem para nós. Não seja um leitor da Bíblia de uma maneira rotineira, de uma maneira religiosa. Eu tenho que ler, eu preciso ler. Não, olhe para a Bíblia como o próprio Senhor Jesus. Deus, eu estou lendo agora, a palavra é o Senhor, é a revelação de quem tu és, é a revelação da tua vontade. Eu quero te conhecer, eu quero que esta palavra, que o Senhor fique guardado na minha vida, no meu coração. Eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero chegar ao ponto, assim como diz o salmista, lá no Salmo 119, de suspirar e dizer: Deus, como eu amo a tua lei, como eu amo a tua palavra. Algumas vezes, irmãos, no começo, quando a gente vai começar a fazer a leitura bíblica, é normal a gente não ter vontade. É normal, irmãos, a gente sentir preguiça. É normal, irmãos, a gente começar a ler e a gente não entender por causa das palavras que às vezes não são palavras do nosso dia a dia. Mas conforme nós vamos entendendo que Jesus está ali, se revelando a nós pela palavra, que não é uma religião, amém? Que não é algo ali chato, morno, rotineiro, mas é o próprio Deus ali, trazendo vida ao nosso coração. Que assim como Deus ele criou todas as coisas lá em Gênesis pela palavra, ele vai dizendo haja, aquilo vai acontecendo, você vai lendo as Escrituras, você leu ali Jesus Cristo te dá saúde e você vai abençoando o teu corpo, você vai dizendo saúde de Deus entra agora no meu corpo, entra agora nos meus ossos, entra agora nos meus nervos, entra agora na minha pele, entra agora nos meus ossos, nos meus olhos, entra agora no meu pulmão, no meu fígado, entra agora no meu coração. Você está tendo contato com quem, irmãos? Não é só com um livro, não é só com palavras, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, o verbo, a palavra de Deus. Enquanto você está ali lendo, Jesus vai te dando alegria. Enquanto você está ali lendo, você vai sendo liberto, porque diz: conhecereis a verdade, e a verdade fará o que, irmãos? Te libertará. Você está ali recebendo vida. Quantas pessoas eu vi, irmãos, que foram libertas durante a pregação, que foram curadas durante a pregação. Não foi nem necessário chegar ao ponto da oração da fé, porque abriram o coração para o verbo, porque abriram o coração, irmãos, para quem? Para Jesus, para a palavra. Por isso que nós temos que prestar atenção nesse momento. O pastor diz, né, não conversa agora, desliga o teu celular, né, não cochila, não se distrai, presta atenção. Por quê? Porque Jesus está ali. Jesus ele está operando através da
palavra, porque ele é o verbo, ele é o próprio Deus, a revelação de Deus. E diz versículo 2, e ele estava, no princípio, no início de tudo, com Deus. Versículo 3, e todas as coisas foram feitas por quem, irmãos? Por ele. Lá em Gênesis, a gente não vê falar o nome de Jesus, O nome Jesus foi dado quando? Foi dado depois. Lá pelo anjo, a Maria, a João, a José, dizendo, vai se chamar Jesus. Foi dado depois, mas já lá em Gênesis, Jesus estava com Deus. Jesus era o próprio Deus. E quando Deus ele falava, haja luz, o que Deus fazia? Pegava a palavra, pegava o verbo, pegava o filho, Jesus lançava e o filho criava. E o filho operava. E o filho, irmãos, fazia acontecer. Olha só que maravilhoso. Amém? Se desde o princípio era assim, Se no tempo lá de Pedro era assim, irmãos. Ele era, ele é e ele sempre há o que, irmãos? Ele sempre há de ser. Amém? Então nós temos que, assim como diz as Escrituras, dar crédito à palavra de Deus. Porque ao dar crédito à palavra de Deus, nós estamos dando crédito ao próprio Deus. Nós estamos dando crédito, irmãos, ao Filho de Deus. Não que a gente vai teimar com o médico, não que a gente vai ser, irmãos, rebelde, não. Mas quem é maior? O médico ou quem criou o médico? O médico, irmãos, ou quem criou todas as coisas. Amém? Então não desrespeite, mas não creia mais no homem, mais no profissional do que em quem? Do que no próprio Deus. Irmã, mas o médico disse, o advogado disse, o juiz disse. Irmã Dani, mas olha, fulano disse. A palavra diz, seja todo homem mentiroso. Somente o nosso Deus, o que, irmãos? Verdadeiro. O nosso Deus, ele não mente. O nosso Deus, ele não falha. Então, se está escrito que Jesus Cristo nos dá saúde, amém. Glória a Deus. Então eu vou receber. Então eu vou viver essa saúde. Então eu vou viver. Por quê? Porque Jesus não mente. Porque Jesus não volta atrás das bênçãos que ele me deu. Amém, irmãos? Temos que dar crédito à palavra de Deus. Ele é o verbo, ele é o que? O próprio Deus. E aí no versículo 14 diz assim, e o verbos, essa palavra verbo é logos, E o verbo e o logos de Deus. O que é logos, irmã Dani? É a imagem de Deus. Amém? Então Deus, ele se fez homem através de Jesus. Vou falar de novo. Deus, ele se fez homem através de Jesus. Irmã Dani, eu quero conhecer a Deus, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Leia os evangelhos, amém? Leia os evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo aquilo que você vê Jesus fazendo, irmãos, é a vontade de Deus para a nossa vida. O que a palavra chama Jesus? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco, Deus presente, Deus se fez carne, Deus ele se fez homem através do Filho, através da palavra. Você já leu sobre Jesus curando? Já leu? Quem já leu sobre Jesus curando? Irmã Dani, é tanto milagre que Amém, irmãos? Os evangelhos é recheado de milagre. É recheado, irmãos, de cura. E o que Tiago diz?
que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele cura um, Ele quer curar quem, irmãos? Todos. Ele quer te curar. Tem igrejas, tem lugares, né, que dizem assim, não, as curas eram para antes. Agora Deus não cura mais. Não, porque a doença, a enfermidade é uma prova, é uma luta. Eu gosto quando o pastor Moisés diz assim, eu prefiro que Deus fique todo desconfiado comigo, amém? Do que me prove com uma enfermidade. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é bom, amém? O nosso Deus, irmãos, Ele é bom. A palavra de Deus diz que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é o que, irmãos? É bom, amém? Deus não coloca enfermidade para provar ninguém. Deus não coloca, irmãos, doença em ninguém. Quem vem para matar, para roubar e para destruir é quem? É o diabo, irmãos. É o diabo, né? Nós sabemos que o homem, ele pecou. E quando o homem pecou, entrou a morte, entrou a destruição, entrou a corrupção, né? O ser humano, irmãos, começou ali a se afastar de Deus. Entrou muitas coisas ruins. Sim ou não? Sim. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, vamos ficar doentes. Sim ou não? Se eu comer fritura todo dia, carne gorda todo dia, massa todo dia, pão todo dia, se eu não comer lá fruta, legumes, né? Se eu não cuidar da saúde, o que vai acontecer? Vai ficar doente. Adianta repreender, diabo, sai do meu colesterol. Adianta. Diabo, sai da diabetes. Adianta, irmãos? Não adianta. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que entender que o nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Procurar fazer exercício, procurar fazer uma caminhada, procurar ter uma boa noite de sono. Não é normal você perder o sono. Não é normal você dormir mal. Amém? Não é normal você acordar de madrugada e ficar olhando para as paredes. Não é normal você dormir, você deitar, você descansar, você levantar cansado. Não é normal. Mas nós temos base bíblica, irmãos, para abençoar o nosso sono. Amém? Por que Deus descansou? Para nos ensinar a descansar. O que diz no Salmo 3 lá? Eu deito e eu durmo, porque o Senhor é comigo, amém? Então, quando você for deitar, abençoa teu sono. Deus, o Senhor me fez para descansar. É tão bom descansar que enquanto eu descanso, o Senhor cuida de mim. O Senhor me abençoa. Então, eu vou deitar, eu vou dormir, o meu corpo vai renovar e eu vou acordar bem para a glória de Deus. Porque isso faz parte, irmãos, de você ter uma vida saudável. Quem não dorme adoece. Eu vi um irmão lá numa cidade que a gente passou, né? Que ele estava trabalhando em 2, 3 empregos. Ele trabalhava de dia e de noite, de dia e de noite. Ele não dormia, né? E ele chegou a bater o carro, ele passava a base de refrigerante energético para se manter acordado. Irmãos, em questão assim, ó, de 1 mês, no máximo 2, esse irmão, ele desenvolveu diabetes. Ele bateu o carro, né? Ele ficou com o organismo tudo desregulado. Por quê? Porque não estava cuidando da alimentação e porque não estava cuidando do sono. Então, cuide do teu corpo, cuide da tua vida. O que você pode fazer, faça. Amém? Não adianta você culpar o diabo se você descuidar da tua vida, se você descuidar da tua saúde. Amém, irmã? Glória a Deus. Eu procuro cuidar, eu procuro viver para a glória de Deus. Amém? Então, se levantou uma doença, um problema, não acha que é Deus que está colocando sobre você. Amém? Não acha que é Deus que está te tentando, que está te provando. Deus é bom e não vai colocar doença em ninguém. Pelo contrário, o que Ele nos dá é saúde. Amém? Jesus Cristo, irmãos, Ele morreu na cruz.
ele sofreu, ele foi pregado, ele foi chicoteado. A Bíblia diz que ele foi castigado para levar as nossas dores e as nossas enfermidades. Não tem lógica ele levar a doença, a enfermidade, a dor e depois dar para alguém um problema, dar para alguém doença. Você está entendendo? Não tem lógica, irmãos. Não é isso que Deus faz. Amém? Então Jesus é o verbo, o logos de Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. A glória do que, irmãos? Do unigênito do Pai, cheio de graça, né? E de verdade, né? Então, pela palavra, nós conhecemos a Deus. Olha só o que diz aqui em Hebreus, irmãos. Vamos mais para frente? Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1. Irmã Dani, eu quero que Deus fale comigo, né? Eu quero, irmã Dani, que Deus fale comigo. Abre a tua Bíblia e vai ler. Amém? Não precisa orar, Deus manda um anjo, né? Não, vai ler a Bíblia, irmãos. Deus vai falar com você pela palavra. Não é que Deus está mudo, não é que Deus está quieto, é que às vezes a Bíblia está fechada, né? Então vai orar, vai pedir para Deus uma palavra, vai vir na igreja, amém, irmãos? Vai olhar a palavra de Deus. Tem gente que fica bisbilhotando, irmãos, na internet, né? Fica bisbilhotando na internet, buscando tudo quanto é tipo de profeta, de pregador, fazendo da fé uma salada de fruta, por preguiça, irmãos, de abrir a Bíblia. Tem pessoas que se dizem de Deus, que pregam contra o dízimo. Tem pessoas que se dizem de Deus, que pregam a favor do divórcio, que pregam, irmãos, homossexualismo. Olha só que tristeza. Que pregam regressão. Olha só que forte. Pregam regressão. E a pessoa às vezes não examina a escritura. Vai atrás de um monte de gente engolindo qualquer coisa, irmãos. E quando vê, tá o quê? Tá morto espiritualmente. Por isso que nós precisamos manusear bem a palavra da verdade. Quando nós vamos, irmãos, por exemplo, né, exterminar ali uma praga. Não vou dizer na nossa casa, que na nossa casa não tem praga. Amém? Mas quando uma pessoa vai matar um rato, a pessoa vai deixar o veneno do rato lá exposto. A pessoa bota no meio do quê? Do alimento. No meio de uma isca. No meio de um chamarisco. Não é assim? Então tem coisas às vezes, irmãos, que parece que é alimento. Que parece que é bom. Mas às vezes o diabo coloca no meio o que, irmãos? Veneno. Para matar a fé da pessoa. Sempre, sempre, sempre analise as escrituras. Como está escrito, irmãos, ouça, analise e retenha só o que é bom. Se está na Bíblia, se está na palavra de Deus, amém, glória a Deus, eu aceito. Se não está na Bíblia, olha para mim, não. Para mim não serve. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, ainda que eu, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Amém? Não importa quem seja, se te falou algo e não está na Bíblia, se te falou algo e não está na palavra de Deus. Amém, obrigado, Deus abençoe. Mas só guarde no coração aquilo que está, o que, irmãos? Na palavra. Às vezes o diabo não consegue tirar a pessoa da igreja.
Não consegue tirar a pessoa, irmãos, do caminho de Deus. E ele começa a infiltrar dentro do próprio evangelho coisas que vão sendo distorcidas e quando vê a pessoa o que? Se desvia. Amém? Essa aqui é a nossa base. Esse aqui é o nosso manual. Irmã Dani, eu quero que Deus fale comigo. Olha só o que diz Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O que diz aqui? A nós falou nos últimos dias. Por quê, irmãos? Pelo Filho, por Jesus. Quem Jesus é? Nós vimos em João 1. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. Como é que Deus vai falar comigo hoje, irmãos? Pela palavra. Se está na palavra, amém, glória a Deus, é de Deus. Amém? Se não está na palavra, por mais bonito que pareça. Amém, irmãos? Por mais certo que pareça, se não está na palavra, você deixa de lado. Você descarta, porque Deus tem compromisso, irmão, só com uma coisa, com a palavra dele. Amém? Então ele vai falar com a gente pelo Filho, ele vai falar com a gente pela palavra. E diz assim, o Filho, a palavra, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Lembra lá em João que a gente viu? Ele fez o mundo pela palavra, pelo haja, pelo verbo. E aí o versículo 3 diz, o qual sendo o resplendor da sua glória. E o que, irmãos? A expressão da imagem da sua própria pessoa. Olhar para Jesus era olhar para quem, irmãos? Olhar para Jesus era olhar para quem? Para o próprio Deus. O que Deus quer de mim? Olha para Jesus. Jesus curou, sim ou não? Pedro disse, Jesus quer te dar saúde. Amém? Levanta, toma a tua cama, anda. Irmã, eu quero ver Deus, eu quero conhecer Deus. Olha para o Filho. Anota para você lá em casa, João capítulo 14. Jesus disse, não fiquem perturbados, não fiquem com medo. Eu vou para o Pai, eu vou preparar para vocês lugar, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou dar um amigo, eu vou dar um ajudador, eu vou dar um consolador, o Espírito Santo. Aí um dos discípulos, está até aqui, né? Um dos discípulos, né? Ele disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Nos mostra, nós queremos conhecer o Pai. Aí Jesus disse assim, ó, eu tenho estado tanto tempo com vocês. Jesus estava com eles quanto tempo, irmãos? Mais ou menos uns 3 anos e meio. Ele falou, eu tenho estado com vocês tanto tempo e vocês ainda não me têm conhecido? Aí ele diz, porque quem vê a mim, vê o Pai. Não é o que diz aqui em Hebreus? Jesus é a expressa imagem do próprio Pai. Amém? E a palavra de Deus diz lá em Gênesis que a vontade de Deus, perfeita antes do pecado, era que o homem fosse o quê? A sua imagem e a sua semelhança. Irmã Dani, mas o homem pecou e muita coisa que não é da vontade de Deus, não é da imagem de Deus, irmã Dani, entrou na vida do homem. Sim, é verdade. Mas Jesus é a imagem perfeita de Deus, sim ou não? Sim. E onde é que Jesus está agora, irmãos?
Onde é que Jesus está agora? Em nós, no nosso coração. Por isso que nós precisamos ir sendo transformados. Por isso que nós precisamos cada vez mais ser parecidos com quem, irmãos? Com Jesus. Só que a gente se parece com quem? Com quem a gente convive, sim ou não? Então nós precisamos conviver com Jesus. Por isso a importância de você ler a Bíblia, ler, buscar, vir na igreja, orar, porque tudo isso vai te transformando. Você vai se tornando, irmãos, parecido com Deus, que é a própria imagem revelada através de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso. Quem quer ser a imagem de Deus aqui? Diga, ô glória! Diga, eu quero ser a imagem de Deus. E será que se a gente olhar para Deus, irmãos, a gente vê doença? Será que a gente vê dor? Será que a gente vê coisa ruim, irmãos? Então, será que vai ter em nós, irmãos? Sim ou não? Não. A palavra chega a dizer que nós somos o corpo do próprio Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Para nós concluirmos aqui, o que nós entendemos então? O foco é Jesus, porque Ele nos dá saúde. Irmã Dani, como é que eu vou focar em Jesus? Aonde Jesus está? Aqui, na palavra. Amém? Na palavra nós conhecemos a Jesus. E Jesus é a própria revelação de Deus, da vontade de Deus, da vontade do Pai para a nossa vida. E agora, para mostrar como os dois são um só, como os dois querem a mesma coisa, como os dois fazem a mesma coisa. Olha só o que diz aqui, irmãos, em Êxodo, né? Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo 15. Aqui, irmãos, é sobre as águas, né? Lá de Mara, que estavam amargas, né? E aí é colocada sobre aquelas águas um lenho, um madeiro, fazendo menção ao quê? Quando fala em madeiro, você lembra de quê? Da cruz de Cristo, né? Então, quando nós olhamos para o madeiro, para a cruz de Cristo, a nossa vida ela muda, ela é transformada da amargura. Lembra que Jesus ele provou lá do fel, do vinagre, lembra? E ali na cruz nós recebemos uma nova vida. Jesus disse que veio para nos trazer vida e vida com abundância. E aí nessa situação onde ele muda a água, né, de amarga para doce, para potável, Deus ele se revela assim, versículo 26. Êxodo 15, versículo 26. E disse o próprio Deus: se ouvir desatento a voz, a palavra, o verbo do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos mandamentos, e guardares no coração os estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Aí que Deus permitiu vir sobre o Egito. Aí diz assim, irmãos, o que Deus diz? Porque eu sou o Senhor que faz o quê? Eu sou o Senhor que te... O que Deus está dizendo? Eu sou teu Deus e eu te curo.
Eu te dou saúde. Quando? Quando você dá crédito ao verbo. Quando você dá crédito para a palavra. Deus te dá saúde. Atos lá 9 diz, Jesus te dá saúde. Por quê? Porque Ele e o Pai são um só. Amém? Mas como é que Ele dá saúde, irmãos? Pela palavra. Agora sim, para terminar, Salmo 107. Salmo 107. Eu gosto muito dessa palavra aqui de Salmos 107. Versículo de número 20 diz assim, ó. Enviou a sua palavra. E pela palavra fez o que, irmãos? E os sarou. E os livrou de toda a sua destruição. Como é que Deus curou, irmãos? Pela palavra. Quem é a palavra mesmo? Jesus. O que Pedro entendeu? Jesus, a palavra te sara, te cura, te dá saúde. O que nós ouvimos agora, irmãos? A palavra de Deus. O que Deus vai fazer em nós agora? Vai nos dar saúde. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Fecha a tua Bíblia, pega teu pedido de oração, se coloque agora na presença de Deus e vamos assumir a palavra, vamos nos posicionar pela palavra de Deus.